Olá, programa Coma Bem, mais uma edição. Hoje nós teremos algo muito especial, uma comida gostosa, saborosa, mas que de qualidade nutricional não tem quase nada, não é, Tereza? Gostosa, saborosa, mas duvidosa nutricionalmente, né? Hoje o nosso programa, gente, prestem muita atenção, até porque os nossos queridos acadêmicos aqui, os nossos bolsistas voluntários, tiveram uma ideia fantástica. Porque nós da nutrição, o que fazemos? Geralmente a gente tem uma alimentação adequada, tem uma alimentação saudável. E quando a gente fala nisso, a gente fala coma verduras, legumes, mas não se faz a comparação com o que seria adequado e o que não seria adequado. A gente não coloca muito a questão saudável, né? Porque vamos levar em conta aqui que mesmo as pessoas que têm uma qualidade de vida, às vezes também comem aquele tipo de comida lá. Deem uma olhadinha lá, que eu quero mostrar para vocês. Me empresta aqui, Bebeto, por favor. Esse lado é o meu. O Presta lado aqui, Bebeto, faz saboroso favor. de não Gente, qualidade pelo amor de nutricional. Deus. A Tereza ficou com a melhor parte ali. Ó. Pelo amor de Deus. Olhem aqui. As crianças, inclusive nos restaurantes, a gente tem que ter consciência que nos restaurantes, o que a gente tem? Muitas vezes as crianças, elas não querem comer a comida do restaurante e tem um cardápio, o quê? Kids. Cardápio Kids, nem cardápio infantil, cardápio para criança. E o que tem lá? Então eu vou ter os nuggets, eu vou ter o quê? Batata frita, tá? Eu vou ter essa massa que depois nós vamos falar do nome, vamos falar do valor calórico. Ou tem um empanado, e esse empanado, que bom se fosse real, né? Esse empanado aqui, que muitas vezes é feito na gordura e não assado. Então, esse prato aqui, ele concentra uma quantidade muito grande de gordura, muito grande de alimentos não adequados. Diríamos que ele tem um valor calórico, que ele tem carboidrato e gordura em excesso. Pessoal, tudo bem, às vezes comer esse tipo de alimento, aqui nós fizemos uma enquete, todo mundo comeu esse tipo de massa aqui, inclusive os nossos cinegrafistas todos comeram, inclusive até a Maria comeu já miojo, né, Maria? Ela fez assim, também, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós oferecermos um prato de comida assim para as crianças. Quando oferecermos um prato assim de comida para criança, para as crianças, nós estamos sendo responsáveis pelo quê? Pelas doenças crônicas que eles irão adquirir enquanto adultos, gente. Pensem bem, olha a responsabilidade dos pais. Gostaríamos de colocar para vocês que batata frita às vezes é uma delícia, e vocês estavam falando, inclusive o Daniel perguntou, vocês já comeram batata frita depois de um baile de chopp? Olha, até deve ser uma delícia, deve ser uma delícia, né? Mas... veja bem, olha a mistura que ele está colocando aí, né? É uma mistura um pouquinho depois tem uma controversa, né? Depois tem uma coisa interessante aqui, que tanto os nuggets quanto este empanado e mais a massa, isso tudo é muito rápido de fazer, né? Sim. Aí eu me livro logo da comida, dou para a criança e pronto. Fácil, né, Bebeto? Muito fácil, rápido. E olhem, como você disse, né? A monocromia que tem essa comida. O que significa? O que significa uma cor somente de um prato? Essa cor do prato significa o quê? Significa falta de nutriente. Tá? E depois no final, né, Diogo? Depois no final nós vamos dar o score. Isso. Lá no finalzinho do programa nós vamos dar o score, que é terrível. Lembrar também que aqui não é carne, né? Que é tudo ultraprocessado. Né? Isso. Todos esses alimentos que estão aqui, menos a batata, claro, né? Que é processada agora, a gente fez, minimamente processada, né? Eu peguei a batata. Essa batata aqui é natural, não é aquela batata que a gente compra no mercado. Tá? Não é congelada. Porque aquela batata que é congelada também, Bebeto, ela tem alguns ingredientes para que as deixe daquela forma. Experimente na sua casa você pegar a batata e congelar. E depois experimente tirar do congelador e fritar. Desastre. Ela vai se decompor totalmente. Ela ter alguns componentes para poder se manter. Voltando a esse prato monocromático aqui, o que é importante colocar para vocês também? Quando eu tenho carboidrato, em volta desses nuggets aqui, carboidrato mais carboidrato, açúcar e gordura. Muita gordura. E
Mas eu vou deixar para depois para dizer para vocês o que tem aqui dentro, qual é o valor calórico. Prestem atenção porque vai ficar lá para o final do programa. E olha, os pais que estão nos assistindo, ou os avós, ou os tios, tias, quem quer que seja, família, tenham responsabilidade. Eu colocaria simplesmente aquele X vermelho em cima desse prato. Nunca, jamais. Trate bem o seu filho, dê comida de verdade. Lembrar que aqui dentro também eu tenho alguns xenobióticos. O que são xenobióticos? Você não vai perguntar, repórter. O que são os xenobióticos, professora? Os xenobióticos... Olha, cheguei até a ficar emocionada com o repórter aqui, gente. Posso segurar o prato e trazer para cá? Os xenobióticos, gente, são aqueles elementos que o organismo não conhece como natural. Então eu tenho algumas coisas ali para conservar. São estranhos ao organismo. Estranhos ao Xenos organismo. vem do grego, né? Isso, olha só. Xenos. Momento cultural. Xenofobia é isso. Isso. É horror ao outro. Xenofobia. Mas Bebeto mostra, nós vamos complementar esse desastre nutricional, eu vou dizer, desastre nutricional. Olha, o Bebeto está mostrando suquinho aqui. De laranja, coisa linda. E olha, as crianças geralmente tomam o copo inteiro. Um copo inteiro, junto com toda aquela comida. Isso. E aí, isso aqui nós não preparamos, só vamos mostrar. Esse é o pó. O pó que mata. O pó do suco. Não, esse suco ali é o mesmo que nós preparamos. Mesmo, isso. Esse é o pó daquele. E ainda temos mas mais tem gostinho de laranja, não tem, Bebeto? Não sei, não tomei. Não peguei senha pro suco ainda, vou pegar senha só pro nuggets. Tá e bom, temos pessoal. também o suco de caixinha, né? E aí, o que a gente faz ainda além, Bebeto? Mostra pro Daniel aquele suco ali que você tem ali, a gente não está mostrando marca. Os pais costumam dar esse tipo de suco para as crianças levarem na aula, porque é prático. É prático, exato. Ao invés de darem um copo de água, se dá um copo de suco, ok? Mas aí o que eu coloco o que mais pro lanche das crianças? Mostra para nós lá, Bebeto. A Beatriz fez biscoitos recheados, né, Beatriz? É quase um pavê. Um pavê de biscoito. Só que esses biscoitos, pessoal, como nós não, aqui no laboratório nós não temos biscoitos recheados, né, Maria? Não se costuma ter. A Beatriz fez uma criação, pegou um requeijão, colocou no meio e grudou 2 biscoitos. Gente, é a mesma coisa. Já tem sobremesa. Isso aí pode ser um lanche da criança, que geralmente as crianças levam isso para a escola. Então, de novo, professora Tereza Cristina, os nossos acadêmicos, Bebeto também já tem consciência do que seria um alimento adequado ou não, porque ele aprendeu muito aqui no programa, gente. Que esses alimentos aqui não são adequados ao nosso organismo. Pergunto para os queridos pais, e até porque esse programa vai agora em outubro, né? Ainda é o mês das crianças. Pergunto para os pais, como é que as crianças começam a comer esse tipo de alimento ali, Bebeto? Quando são ofertados pelos pais. As crianças, alguma vez, sem comer esse alimento, elas vão no mercado e apontam com o dedo, eu quero isso? Não, em primeiro lugar, levar a criança ao mercado é um crime, né? Porque elas vão pegar o que elas gostam e não o que deveriam comer. Eu não diria que é um crime, eu diria que é uma oportunidade de educar. Se isso fosse feito. Se fosse feito, sim. Então, se fosse feito, sim. O que a gente vê as crianças? Ai, não, querida, ai, mãe, eu quero isso. Ai, então tá bom, então leva. Daí chega lá, tem metade do carrinho com coisas para as crianças e ainda pegam ali na passagem, que é só guloseimas. Por acaso, os mercados são inteligentes, né? Muito inteligentes. Essa questão da venda. Então, eu vou falar com o público infantil pela cor, tá? E se eu lembrar todos aqueles alimentos ali, gente, isso ali não é só criança que come, adulto come muito aquilo ali. Se eu for colocar, a palatabilidade é boa, porque tem gordura. Então, sempre que tiver um alimento rico em gordura, rico em carboidrato, a palatabilidade é boa. Mas voltando à questão do mercado, que é uma oportunidade de educar os filhos, convidar a criança para fazer compras e mostrar para a criança o que é adequado, o que não é adequado. Criança que nunca comeu um nuggets, vai comer um nuggets normalmente? Por conta, não. Ou vai lá no mercado e dizer, eu quero isso ali. A criança que nunca comeu um macarrão daqueles ali, que tem várias marcas, né? Não sei se vocês sabem, essa massa, ela antes de ser cozida, ela é frita. É uma massa frita. Então, vocês imaginem a quantidade de gordura que tem ali. E ela cozinha muito rápido, né? Muito rápido. Aquilo que você falou é uma comida muito rápida para ser feita.
Então, levar a criança para dentro do mercado e mostrar para ela o alimento e mostrar para elas os alimentos que seriam importantes. E eles, se a gente for pensar, né, Bebeto, a gente vai olhar no mercado, eu acho que a gôndola das verduras e dos legumes tinha que estar na frente. E aonde que a gôndola das verduras e legumes está? Em menor proporção de tamanho de mercado. Lá no fundo. Não é por acaso. E aí nós temos o quê? A indústria trabalhando. Até para gôndolas de mercado, tem alguns produtos que ficam na altura das crianças, na altura dos adultos, no olhar dos adultos. E para quê? E tem aqueles produtos que pagam a mais para ter destaque. Para estar nesta visão aqui. Exatamente. Então, senhores Isso, pais, o mundo por publicitário favor, é assim. Isso que nós estamos mostrando, aguardem que nós vamos colocar o valor calórico. Lembrar que uma criança que comer isso vai ser uma criança mal nutrida, uma criança obesa. Isso, provavelmente obesa. Muito importante, muito importante. Ainda mais se ela tem uma questão genética, mais esse tipo de alimentação, maior o prejuízo para a saúde dessa criança. E quando é que nós vamos falar de alimentação saudável? No segundo bloco, né, Tereza? Isso. Daqui a pouco a gente fala o que seria ideal. O primeiro bloco foi do inferno, daqui a pouco a gente vai para o paraíso. Então vamos lá. Não é bem Programa assim, Coma gente. Bem, curso de nutrição, curso de jornalismo, UFN TV, nós já voltamos. Programa Coma Bem, de volta a Tereza, Cristina Blasi, Olá, Bebeto pessoal. Badic, Nutrição, os nossos queridos lá, vou mostrá-los aqui, deixa eu pegar o Ozzy. Os nossos acadêmicos do curso de Nutrição. Beatriz, Diogo, Yasmin, Felipe. Lá no fundo, a Maria quietinha, dá oi pra gente, Maria. Beleza, esse povo todo não teria programa se não fosse eles. E aqui os nossos técnicos, sempre sorridentes. Queridos. Então vamos lá, o Vicente e o Daniel. Voltamos então agora, a gente vai apresentar a alimentação saudável, que é um must desse programa. Eu sempre coloco que o programa Coma Bem, ele vem reverbera a nossa fala em público. Inclusive, Felipe, presta atenção aqui, Felipe. Dona Mara disse que aprendeu a fazer um sanduíche que você faz para o seu filho. Me parou lá, que adorei aquele sanduíche. Ó, Dona Mara, nós estamos falando, hein? Vou falar para o Felipe aqui. Adorou o sanduíche que agora ela vai fazer para ela, que ela aprendeu a fazer. Parabéns. Tá? Então, só para saber que quando a gente faz o programa aqui, às vezes as coisas que a gente entende como muito simples, muitas vezes as pessoas não têm o domínio, não têm informação. É que para nós aqui que estamos, nós da nutrição, o Bebeto já que está com a gente um grande tempo, né? É normal, é tranquilo. Então a gente costuma dizer que o que é uma alimentação inadequada, o que é uma alimentação adequada. O que é uma alimentação nutricionalmente inadequada e nutricionalmente adequada. Nós temos que quando a gente fala muito sobre a questão saudável, isso já está batendo demais na cabeça das pessoas. Então, vamos dizer, para você comer isso aqui, você vai ter o quê? Saúde, tá? Para você comer isso aqui, você vai ter saúde. Tá? Vejam Tereza, bem. acho que a gente já começa pelo colorido do prato. Né? Vamos, até Bebeto, acho que podemos, você pode trazer aquele prato lá? Sim, senhora. Nós vamos fazer só um comparativo aqui, minha gente. Dá uma olhada aqui pra gente, Daniel. Olha aqui. Vamos fazer uma comparação. Eu acho que é importante nós colocarmos isso aqui. Então, nós temos um prato monocromático aqui e deem uma olhada. Uma quantidade muito pequena, parece uma quantidade grande, mas é uma quantidade muito pequena. Na mesma proporção, nós temos um frango salteado, que o Diogo fez, certo? Temos um arroz integral, que a Yasmin fez aqui muito bom, ou foi a Beatriz, ou foram vocês, tá? Nós temos uma moranga salteada aqui também bem macia, e nós temos pedacinhos de brócolis pequenos. E lembrar que brócolis, Bebeto, é uma verdura que as crianças adoram, tá?
dessa forma, não necessariamente, mas na forma de salada. Então, dei uma olhadinha aqui só na questão do colorido. Nós até procuramos colocar o laranjado ali para ficar mais ou menos semelhante em cor, né? Mas o que nós temos aqui? Um valor nutricional totalmente diferenciado. E as cores são nós bem temos, mais vivas, né? Nós temos ferro, nós temos provitamina A, nós temos uma proteína magra, nós temos um arroz integral que é composto com uma quantidade grande de fibras, nós temos temperos naturais, tá? Então isso aqui digamos, a digestibilidade disso é muito boa. As crianças não necessariamente comer toda essa quantidade, depende da criança, né, Bebeto? Mas uma criança, um escolar, pode comer 2 pedaços desses. Um pré-escolar vai comer 1 pedaço desses e metade desse prato já é o suficiente. Vai comer tudo. O adolescente, início da adolescência vai comer tudo, porque o adolescente precisa um pouco mais ainda, tá? E a salada? Mas olhem só, gente, olha a alegria da professora Tereza Cristina aqui. Gente do céu, acho que até vou comer uma beterraba aqui. Não necessariamente um prato para criança grande assim, mas nós fizemos num prato grande para demonstrar, digamos que seja metade disso uma criança deveria comer. Então, se uma criança comer umas 2 folhas de alface, comer umas 3 folhas de rúcula, comer uns 3 pedaços aqui de beterraba, comer uns 3 buquezinhos de couve e comer mais 3 ou 4 meias fatias de tomate, é o suficiente, gente. É o suficiente. Nós só fizemos esse prato grande aqui porque depois o Bebeto disse que quer comer todo ele, porque ele quer ficar extremamente saudável. Eu estava pegando aqui no microfone, o Vicente ficou apavorado lá, já estava fazendo barulho. E o cozimento da beterraba também é uma coisa importante. A beterraba, a gente não deve cozinhar a beterraba até ela ficar muito macia. Ela tem que ficar crocante. Para a criança, por que crocante? Porque para a criança o crocante é importante também, certo? Então isso seria o ideal, né, Bebeto? Eu pegaria esse prato aqui. E o feijão? E para completar o feijão e arroz, olhem só. Feijão e arroz. Como é que é, gente? Lisina e metionina. Então eu tenho 2 aminoácidos essenciais. Aminoácidos são proteínas, pedacinhos de proteína. Quando eu uno esses 2 aqui, muitas vezes, Bebeto, não é necessário nem comer carne. Uma refeição completa. É uma refeição completa. Um programa já só de arroz e feijão. Nossa, agora eu me lembrei. Acho que eu penso, Bebeto, que o feijão e arroz é o prato mais delicioso que nós temos no Brasil, né? Até nós falávamos com o Fábula naquele programa, lembra? Que também o feijão e arroz é uma prática dos moçambicanos. Então, se eu comer esses 2 aqui, ótimo. E se não, se a criança não quiser comer arroz integral, a criança vai comer arroz integral se os pais comerem arroz integral sempre. Tá? Então, a criança aprende pelo hábito. Perfeito. Maravilhoso, né? Então, eu comendo essa quantidade de comida aqui, suficiente. Para um escolar seria o suficiente. E de sobremesa uma frutinha. E ao invés, né, Bebeto, se a criança quiser tomar água, não mais do que 100 ml de água, nunca suco, gente. E temos que tomar cuidado com a quantidade de líquido também que essa criança... também, né, Tereza? Eles adoram eu não estou ouvindo o que ele está dizendo, gente. Não estou ouvindo. Então, em eu tendo 100 ml de água é o suficiente. Mas quando eu tenho uma grande quantidade de salada, Bebeto, não há necessidade de água. Porque dentro dos vegetais eu já terei... E sempre no final das refeições, né, Tereza? Nunca antes nem durante. Sim, perfeito. Mas aí, o que nós queremos fazer, Bebeto? Nós queremos que esse feijão, que o ferro que tem dentro desse feijão, seja mais absorvido. Tem uma boa digestibilidade. O que a gente quer? É que esse feijão aqui, ele tem ferro. Só que o ferro que tem dentro desse feijão aqui, gente, é um ferro que não é o ferro da carne. Então, para ele ser absorvido, eu preciso de um ácido. Ao invés de dar suco de laranja para a criança, para absorver isso aqui, eu vou dar após a refeição laranja. Por quê? Não é só que a laranja acompanha a feijoada, né? Isso, pela questão da digestibilidade também. Então, eu vou aproveitar o ferro desse feijão, vou melhorar a digestibilidade com essa laranja e vou tirar o quê? Açúcar, vou tirar o doce. Tá? Essa criança vai ter menos vontade de comer açúcar. E vejam bem, essa refeição aqui toda, nós não fizemos lanche para criança, tá, pessoal? Porque nós já fizemos
o pessoal já fez em outro programa. Então, fazendo essa refeição aqui, fazendo esse comparativo entre crianças... Bebeto, nós não estamos falando só de criança, né? Sim, estamos falando de criança e de adulto. Eu sei, aqui tem um adulto louco para pegar um nuggets. Ainda, gente, ele está querendo comer de novo, tá? Então, isso aqui também dá para uma pessoa, para um adulto comer, tá? Da mesma forma, para a criança comer, eu colocaria um pouquinho mais de arroz só aqui, Bebeto, um pouquinho mais de moranga e ficaria perfeito. O adulto pode comer tudo isso aqui estará extremamente bem nutrido. Agora, o que nós deixamos para o final do programa, o que foi? Tchan, 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 tchan. Quanto tem num prato, quanto tem no outro de calorias. Gente, valor calórico. Valor calórico. O que é valor calórico? Valor calórico, a gente soma, por exemplo, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. A gente soma isso, multiplica pelas gramas e a gente tem as quilocalorias, porque a gente vai somar as gramas e vai multiplicar. Esse trabalho, o pessoal da nutrição fez, o Diogo, a Yasmin, a Beatriz e o Felipe fizeram, para que a gente entenda o valor calórico e o valor nutricional. Quando a gente fala desse tipo de comida aqui, a gente tem um valor calórico, tá? Mas um alto valor nutricional. Por quê? Eu tenho vitaminas, eu tenho minerais, tá? Eu tenho compostos bioativos, eu tenho uma quantidade grande de ferro, de fibra nessa alimentação. Então tem uma refeição completa, nutricionalmente falando e falando em valor calórico para... Por que as pessoas precisam de caloria? Para elas formarem o quê? Queimar as calorias. Energia. Sim, eu preciso de energia, certo? Então, essa quantidade aqui, olhem só a comparação, né? Bebeto, acho que só tira o biscoito lá, só põe esse prato aí. Vamos colocar esse prato aqui, tá? Esse prato aqui. Vamos tirar a laranja aqui, que a laranja não está computada, né, gente? Não. Tá. O feijão tá? Tudo está, tá? Tá. Então, vamos comparar esse prato aqui com todos esses alimentos nutricionalmente, caloricamente adequados e esse prato aqui. O que nós vamos ter? Aqui, gente. Quanto que diz lá, Diogo. 1.415 quilocalorias nesse prato aqui amarelo. E aqui, quanto nós temos? 433 calorias. 1.000 quilocalorias menos. Então, vejam bem, 1.400 e 400 e poucas, quase 500 quilocalorias. Como optar pela saúde? Quando eu como além daquilo que eu preciso, naturalmente o meu organismo vai fazer o quê, Bebeto? Armazenar. E ele armazena na forma do quê? De gordura corporal. Vai lá para o adipócito, vai lá para minha barriga, vai lá para minhas coxas, para meus braços e eu aumento de peso. E com isso eu trago o quê? Uma resistência à insulina, eu trago o quê? Um processo inflamatório com aquele tipo de prato, com aquele valor calórico, porque eu não posso falar em valor nutricional, porque eu só tenho carboidrato e gordura ali, um mínimo de proteína. E aí, gente, por que não optar pela vida? Por que não optar por uma refeição adequada? Tá? Então, o programa Coma Bem, né? Sempre trabalhando pela saúde de todo mundo. E eu queria colocar algo bem importante. A sugestão desse comparativo, desses pratos e dessa comida foi ideia deles, dos acadêmicos. Sim. Como mostrar isso? E eles trabalham também com a questão do alimento ultraprocessado, que tem ali dentro também, que é um alimento que o organismo só vai fazer depósito de gordura, mais nada além disso, certo, gente? Então, gente, comam bem, tenha uma refeição nutricionalmente adequada, com um valor calórico adequado, o seu gasto, a sua energia, e lembrar que esse prato de comida aqui vai trazer saúde para todo mundo, seja para criança, adulto, idoso, seria o ideal para todo mundo, Bebeto. Muito bem. Este foi então o programa Coma Bem, o FNTV, a professora Tereza Cristina da Nutrição, eu, Bebeto Bático, jornalismo, os nossos acadêmicos voluntários também da nutrição. Até a próxima. Vamos lá?